Você sabe que é uma regra não escrita da vida? Essas são regras que estão no dia a dia de todo mundo e ninguém percebe que existe. Mas se você quebrar, vai passar uma bela de uma vergonha ou até arranjar alguns problemas. Você deve saber muito bem como o Japão é um país regradinho. E com isso, essas regras estão muito presentes no dia a dia japonês. E podem ser coisas bem simplesinhas de só realmente passar uma vergonhazinha ou até realmente abalar uma relação social ou profissional de vez. Com uma regra bônus só pra começar, provavelmente você já ouviu alguém te dizer que não se pode comer enquanto anda no Japão. Isso até é uma verdade, mas se você for perguntar para algum japonês, provavelmente ele vai te dizer que não existe nenhuma regra desse tipo. Mas, se você for teimoso e decidir comer e andar, provavelmente vai receber diversos olhares te julgando. Isso acontece pois no Japão existe uma cultura onde ninguém é direto com ninguém e eles sempre querem mostrar uma imagem de que tá sempre tudo certo, 100% do tempo, e com isso acabam se criando essas regras não escritas da vida. Essas que não são ditas por ninguém, mas estão no automático do dia a dia japonês. Como então julgar alguém que está tomando café da manhã enquanto corre para pegar o metrô no trabalho, igual você sempre vê nos animes por aí. Agora vamos para a regra número 1. Não critique nada. Com certeza já aconteceu com você de ir no restaurante e quando chegou lá e experimentou a comida tinha alguma coisa de errado. Ou o prato estava frio, ou estava fora do ponto, ou estava sem tempero, sem sal, enfim. E aí nessa você decidiu reclamar e devolver o prato. Ou então você não devolve o prato porque não estava tão ruim assim a situação. Mas mesmo assim, chega no final da refeição e o garçom te pergunta: e aí, a comida estava boa? Aí nessa hora muita gente começa a gastar o garçom, né? Reclamando de como tava tudo uma merda, como quase vomitou, como nunca mais vai voltar naquele lugar e... Isso tudo como se os atendentes realmente se importassem com a sua opinião. Não é tão comum assim os garçons perguntarem isso aqui no Brasil. Porém, no Japão isso é extremamente rotineiro. E com isso eu te alerto, quando alguém te perguntar como que tava a comida, nunca diga, tava ok, não tava tão ruim, e muito menos dizer que tava uma merda. Que nojo. Você sempre tem que dizer que tava uma delícia, a melhor refeição da sua vida. Mesmo se tiverem te servido um balde de vômito de cachorro, você sempre tem que sorrir, dizer que tava ótimo e depois ir embora pra nunca mais voltar. Como eu disse antes, isso acontece porque no Japão existe uma cultura muito forte do positivismo, onde feedbacks negativos são vistos como algo rude. Isso é muito visto na TV japonesa, onde em muitos programas de culinária você vai sempre ver umas pessoas dizendo significa gostoso ou significa muito gostoso, mas você nunca vai ver alguém fazendo uma crítica aos pratos. Na TV japonesa você nunca vai encontrar um jacan metendo um Cala sua boca! Por mais bizarro que seja, mesmo se for para comer alguma coisa horrenda, ainda assim todos vão dizer que está maravilhoso, inclusive sem mesmo ter experimentado. Para o japonês, qualquer crítica é vista como algo extremamente grosseiro ou ofensivo, e no caso de restaurante, é especialmente verdade quando está direcionado a quem preparou a comida. Agora para a regra número 2, seja precoce. Ai, que delícia! Um dos maiores equívocos sobre o Japão é achar que as pessoas são pontuais e chegam sempre na hora. Mas na verdade elas não são pontuais, é mais do que isso. Elas chegam absurdamente cedo, muito antes do combinado. No ocidente, você pode chegar atrasado até o seu próprio velório, mas sempre pode dar uma desculpa. O trem atrasou. Mentiroso! E fica tudo bem, as pessoas aceitam e seguem a vida. Já no Japão, nada é mais imperdoável do que chegar atrasado. Isso pode arruinar completamente uma relação profissional ou social. E não existe nenhuma desculpa boa o suficiente. Nem aquela clássica de tô com caganeira vai rolar. Você vai ter que se cagar, mas não vai poder chegar atrasado, porque ninguém se importa. Se você atrasar, vai ficar marcado e vai ser conhecido como um atrasildo para sempre. No Japão, ser pontual significa chegar antes da hora, e chegar na hora certa já é quase sinônimo de estar atrasado. Eu recomendo que você faça de tudo para chegar no horário, faça de tudo mesmo para que o universo colabore com você. Faça até feitiçaria se precisar, não importa. Você precisa chegar antes da hora. Conheço uma pessoa que quase teve um ataque de pânico por perder um compromisso marcado com o cliente. Essa pessoa estava numa viagem e não conseguiu voltar para casa a tempo de encontrar esse cliente, mas não tinha sido culpa dele. Os trens foram cancelados por causa do mau tempo, que estava ventando no nível de arrancar árvores do chão. Mas ainda assim, ele sabia, eu sabia, e o cliente também sabia que isso não era desculpa suficiente no Japão.
porque para os padrões japoneses, ele deveria ter considerado com uma semana de antecedência a possibilidade de o tempo estar ruim a ponto de impedi-lo de voltar para casa. Isso que o cliente poderia argumentar. E meu amigo sabia que no final das contas era a responsabilidade dele não conseguir voltar. No ocidente diríamos que o tempo estava ruim, que aviões e trens foram cancelados, que a situação estava fora do nosso controle, então por causa disso não tinha muito o que fazer. O problema é que isso no Japão não é o suficiente. Mas tem um lado positivo, porque com tudo isso o Japão funciona. E ele funciona porque as pessoas fazem o seu trabalho no tempo certo, sem nenhum tipo de atraso ou desculpa. Para a terceira regra, ela é: não use o celular. Você provavelmente já ouviu falar que não se deve usar o celular no transporte público japonês. Porém, saiba que essa é uma norma que se estende a praticamente qualquer lugar público. É sério, é pior que cigarro. Fuma não, pô. Cigarro dá câncer. O mais curioso é que se você já ouviu falar de um izakaya, que é um tipo de bar bem popular no Japão, e já viu que numa sexta-feira esse tipo de bar é tão barulhento que faz o foguete do Elon Musk parecer um sussurro, onde as pessoas gritam, riem, brindam os copos e gritam "Kanpai" a cada 5 minutos, é muito estranho ver que, meu Deus, se você pegar seu celular para responder a alguém no Zap, você vai ser julgado, como se tivesse sacado uma JBL tocando funk no meio de uma igreja. A regra de não atender o telefone no transporte público até que faz sentido. Acho que ninguém gosta de viajar 2 horas no metrô cansado do trabalho, ouvindo algum velho gritando sobre seu relacionamento que está uma merda. Até o chão, faz carinha de safada que tesão. Inclusive, essa é uma regra bem explícita. Você vê placas nos trens e nos ônibus dizendo que não deve atender ligações. Mas o que a maioria dos turistas não sabe é que essa norma se estende a praticamente qualquer lugar público, incluindo restaurante, bar e café, onde apesar de não ter nada explícito indicando que não se pode, é uma regra não escrita que ninguém te fala. E se você decidir mandar um áudio ou atender o celular em algum lugar desses, você vai ser julgado. É realmente uma regra bem estranha, principalmente considerando o barulho que tem sempre nesses lugares, incluindo pessoas falando e conversando. Mas em geral, se você precisar atender uma ligação em um restaurante, café ou bar, você vai ter que ir pra fora ou pra algum corredorzinho que não tem ninguém. Mas se você for parar pra pensar, apesar de estranha, é até que uma regra boa sim, porque isso leva as pessoas a realmente estarem presentes no momento, aproveitando a companhia dos amigos, em vez de ficar grudado no celular respondendo alguém. Agora a regra número 4 é: não assassine a moda. Um exemplo do que os japoneses consideram se vestir mal e assassinar a moda é usar shorts. Andando pelas ruas de Tóquio, você vai perceber que é relativamente raro, mesmo no pico do verão japonês, em pleno agosto, quando dá pra fritar um ovo no asfalto de Tóquio, você não vai ver quase ninguém de shorts, somente alguns estrangeiros. No caso, isso não é necessariamente algo rude ou esquisito, é mais algo que culturalmente não se faz e acaba sendo meio mal visto pelos japoneses. Se você for uma pessoa que se importa muito se encaixar no social ou não quiser ser julgado, provavelmente vai acabar comprando uma calça no meio do dia para trocar os seus shorts que colocou na manhã antes de sair do hotel. Outro exemplo que você vai notar ao viajar pelo Japão e que é relativamente raro ver as pessoas usando são óculos escuros. Isso não é porque os japoneses têm imunidade contra o sol ou algo assim, mas na verdade é porque os óculos escuros são vistos como algo meio rude em vários contextos. E isso se aplica especialmente quando você está interagindo com alguém que está numa posição hierárquica superior. Isso é meio porque não dá para ver claramente os olhos da pessoa com quem você está falando, e nem para onde ela está olhando, e isso pelos japoneses é interpretado como uma falta de sinceridade ou respeito. E também é uma ideia cultural que ao esconder os olhos, você também pode estar escondendo algo mais esquisito com suas intenções, e sua opinião verdadeira ou até sua honestidade acaba sendo questionada em uma conversa ou negociação. Enfie esse seu dedo no cu! Essa é a regra número 5. Porque apontar para qualquer direção no Japão, principalmente quando você está apontando diretamente para alguém, é praticamente o equivalente a apontar uma arma na cara, é extremamente rude. Quando os japoneses querem indicar algo a alguém, geralmente eles fazem isso de uma forma mais sutil, como com um aceno de cabeça ou então estendendo a mão inteira para apontar, num gesto mais respeitoso e menos invasivo. Apontar o dedo é visto como algo muito agressivo e impaciente, além de ser desrespeitoso. Pode parecer estranho ou exagerado à primeira vista, mas esse tipo de cuidado com a linguagem corporal é levado muito a sério pelos japoneses. Não encosta nela. Só que eu não vou tocar nela, hein? Aqui, ó.
É muito comum no Japão você entrar em um estabelecimento e ver uma mesa com algumas coisas em cima sem ninguém por perto. E se você achar que alguém perdeu ou algo assim e quer entregar esses pertences na recepção para poder sentar nesse lugar, não faça isso. Isso porque, na maioria dos lugares no Japão, quando as pessoas deixam ali seus itens pessoais, você pode sim pensar, provavelmente esqueceram, vou pegar ali e entregar na recepção para depois eles acharem no achados e perdidos. Mas não faça isso, porque no Japão, em 9 a cada 10 casos, esse item é de alguém que deixou lá esses pertences para reservar a mesa. Nossa mente de brasileiro leva a pensar que se você deixar algo sozinho na mesa, é praticamente dar o celular direto na mão do ladrão. Mas no Japão não é bem assim, porque por ser um país muito seguro como ele é, as pessoas frequentemente deixam seus pertences nas mesas enquanto vão comprar alguma coisa, ir no banheiro ou reservar no lugar. Não é igual aqui no Brasil que você precisa ter alguém de confiança para ficar vigiando suas coisas. Então tenha isso em mente. Se você encontrar algo numa mesa, numa cadeira ou algo do tipo no Japão, provavelmente não se trata de um item perdido. Então, a não ser que você queira ficar esperando a pessoa voltar e perdendo seu tempo, é melhor simplesmente deixar o item na mesa e procurar outro lugar para sentar. Então é isso. Essas foram as 6 coisas para não se fazer no Japão. Espero que elas sejam úteis para sua próxima viagem. Deixe aí nos comentários o que você já sabia ou o que você descobriu de novo. Deixe o seu like, se inscreve no canal e é isso. Arigatou gozaimashita. Já né?